Quando estudamos o capítulo 40 de Isaías, há 2 ou 3 semanas atrás, nós nos deparamos com o verso 2, e o verso 2 dizia o seguinte, Isaías 40:2: A sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que significava isso, receber em dobro, irmãos? Por que a nação de Israel tinha recebido em dobro da mão do Senhor o pagamento dos seus pecados, o salário dos seus pecados? Porque era o seguinte, irmãos, para os hebreus, quando alguém cometia um pecado, cometia um crime, defraudava alguém, esse tinha que pagar, ele tinha que pagar, restituir. Por exemplo, tinha roubado um boi, ele tinha que restituir um boi. Mas além disso, irmãos, além de restituir aquilo que foi roubado, ele tinha que pagar uma multa ainda equivalente ao mesmo preço. Ele tinha que dar, por exemplo, 2 bois. O primeiro pelo que tinha sido roubado e o outro como pagamento da multa. Mas isso, irmãos, era um processo legal. E diante de Deus, como é que ficava? Diante de Deus, ele tinha que pedir perdão pelo pecado. E para pedir perdão pelo pecado, ele tinha que oferecer sacrifícios. Sacrifício de animais, sacrifício de sangue. Sem sangue não há remissão de pecado, diz a Bíblia. E ele então oferecia uns animais. Não podia oferecer sacrifícios antes de restituir. O livro de Isaías mostra, irmãos, que o Senhor restituiu aquele mal que a humanidade havia praticado. O povo de Israel, a nação de Israel, havia restituído em dobro. Mas e o sacrifício? O sacrifício está em Isaías 53, e ele é um sacrifício superior, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não o sacrifício de animais, mas o sacrifício do Filho de Deus. O sacrifício do servo sofredor de Isaías 53. Veja comigo, por favor, o livro de Hebreus, que fala de sacrifício superior. Hebreus capítulo 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Aqui o autor de Hebreus está falando do santuário celestial, que havia um serviço de sacrifício no santuário celestial e que esse serviço era reproduzido agora no santuário terrestre. Mas a restituição, a grande restituição, a restituição de toda a humanidade tinha que ser feito com sacrifícios superiores aos sacrifícios que eram efetuados na terra. Esse sacrifício, irmãos, era o Senhor Jesus Cristo. Veja ainda o verso 28 do mesmo capítulo 9 de Hebreus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O Senhor Jesus apresentou-se uma única vez, um único sacrifício, que era representado por aquelas centenas, milhares de sacrifícios ao longo da história de Israel. Mas o Senhor Jesus se ofereceu para levar os pecados de muitos, para levar os nossos pecados. Mas o mesmo verso diz assim, ele vai voltar para os que o esperam para a salvação. Mas o sacrifício do servo sofredor, aquilo que nós vimos em Isaías 53, tem uma conclusão. O Senhor Jesus vai ser restaurado, vamos dizer assim. Ele vai ser glorificado. Veja lá, versos 10 a 12 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que é isso, irmãos? O Senhor agradou-se de fazer moê-lo. Não, o que foi feita a vontade do Senhor. Era a vontade do Senhor que aquele sacrifício acontecesse para salvar a humanidade.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará da sua mão. Veja o que acontece com o Senhor Jesus após oferecer o sacrifício. Verá a sua prosperidade. Mais ainda, o verso 11, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que é isso, irmãos? O Senhor Jesus vai ver o trabalho da sua vida e da sua morte e vai ficar satisfeito. Por que ele vai ficar satisfeito, irmãos? Porque isso era a possibilidade de salvar a muitos. Isso era a certeza de salvar a muitos. Com seu conhecimento, estou lendo aí no verso 11, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, as iniquidades de muitos, para justificar a muitos. E ainda então, no verso 12, irmãos, no final do verso 12, pois ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Senhor intercedeu por mim, o Senhor intercedeu por você, o Senhor intercedeu por toda a raça humana, por todos os seres humanos. Para quê? Para que eles fossem salvos. Quais foram os efeitos dessa intercessão? Veja comigo, livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. O apóstolo Paulo aqui repete, irmãos. Nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. Nós somos justificados porque temos crido em Jesus Cristo, não por obras da lei. Você não tem que se preocupar em ser bonzinho, em cumprir a lei. Você não consegue fazer isso. Você não vai conseguir se justificar querendo obedecer estritamente à lei. Mas você vai ser justificado através do Senhor Jesus Cristo. Veja ainda, irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 9. Vamos voltar lá no livro de Hebreus 2, 9. Vemos, porém, que aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus foi coroado em glória. Aqui está falando, irmãos, aquele que foi feito pouco menor que anjos. Ele foi feito como humano. Jesus veio aqui como humano. E agora, então, irmãos, ele foi coroado de glória e de honra por causa da paixão da sua morte, por causa do seu sacrifício, por causa da sua oferta de reparação. Mas ainda eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Pedro falando sobre Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Você já viu o peso que tem esse verso? Ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. O Senhor Jesus ficou sobre a cruz, carregando os nossos pecados, para que nós, que estávamos mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Agora, então, irmãos, que nós estamos mortos para os pecados, porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, nós fomos justificados, para que pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. O que quer dizer viver pela justiça, irmãos? É viver dependente do Senhor Jesus. É praticar as boas obras, é praticar as obras da fé. Não obras que nos salvam,
mas obras que mostram que nós somos salvos pelo Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus, irmãos, foi plenamente eficaz. O sacrifício do servo sofredor foi tão eficaz a ponto de ele olhar agora e falar assim: eu fiquei satisfeito. Cumpri o que devia ser cumprido. Provi as necessidades para que os seres humanos sejam salvos. O que vamos fazer, irmãos? Vamos aproveitar essa tão grande salvação que o Senhor Jesus nos deu? Ou vamos continuar sem conhecer o Senhor Jesus? Ou vamos continuar, como disse uma lição anterior aí, brincando de Deus, fazendo sempre a nossa vontade? Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós, e que a gente possa entender esse sacrifício supremo, esse sacrifício único, esse sacrifício que trouxe a salvação para cada um de nós.